Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse quadro Thank You Cast, né? O nosso podcast que eu falo sempre, que nasceu primeiro no coração de Deus, depois no coração da Cris. E nós fizemos um pré-lançamento, vamos só, né, fazer um remember aqui em dezembro, dia 4 de dezembro. Quem participou com a gente já conhece um pouquinho dessa história. E agora nós demos vida, né, a esse projeto brilhante que vai ser assim riquíssimo de histórias maravilhosas. Um canal que vai ser uma fonte de inspiração para você e que, de alguma forma, também possa ser uma bênção na sua vida, assim como na minha também já está sendo. E hoje, para celebrar, para startar, né, esse dia tão especial, esse novo ciclo, eu trouxe um convidado muito, muito, muito especial para mim. Eu sempre falo dele, né, em algumas conversas, e hoje eu tive a honra e o prazer de iniciar, né, com ele esse quadro tão maravilhoso. Então, quero apresentar para vocês o Paulo Ribeiro, né? Que ele foi, gente, o meu chefe, a pessoa que conheceu a Cris na sala de aula. Nós temos uma história, assim, maravilhosa e eu nunca vou me esquecer dela, porque é através dessa história que eu fui construindo a minha vida profissional. Então, ele enxergou algo em mim que eu nunca imaginaria enxergar. E, de alguma forma, ele sempre esteve presente. Então, vai ser, assim, maravilhoso esse bate-papo. E eu vou ter a honra, realmente, de, né, apresentar para vocês ele, né, que para mim é o meu mentor de vida, sem ele saber. Então, Paulo, seja muito Ah, bem-vindo. Que muito obrigado. satisfação Eu que estar aqui. agradeço pelas palavras, né? Eu fico até emocionado, porque a gente está nessa vida aí, a vida é uma troca, né? É uma troca de conhecimentos e as pessoas não passam na vida da gente por um acaso, né? Quem Verdade, teme a Deus sabe disso, que não passa por um acaso. verdade. Até as negativas, enfim, para a gente aprender, enfim, É, e assim é a vida, né? verdade. E é um momento especial. Parabéns, né, pelo seu Obrigada. novo desafio. E fico muito feliz de estar aqui com você hoje, celebrando isso com você. Ai, obrigada, gente. Eu falo assim, realmente, nada acontece por acaso, né? Porque quantas vezes a gente tem conversado, né? E assim, ele foi o executivo, diretor de recursos humanos da empresa Desmar do Doni. E assim, foi muito bacana a minha experiência que eu tive lá. Foi uma escola, literalmente, né? Eu Sim, sim. estagiei nessa empresa, gente. Mas eu aprendi muito com o ser humano Paulo Ribeiro. Não estou aqui, não é demagogia, não Hum, estou assim, firulas, não é isso, porque tudo tem um propósito na nossa vida. Então, o verdade. que ele me ensinou e eu levo também é a pessoa que você é. Né? Então, Obrigado. com todos os funcionários, os colaboradores, os treinamentos que eu tive a honra também de participar, você me ensinou, né? Como ser uma cliente oculta, que às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Cris, como que você tem essa habilidade, né, de ser tão detalhista, observador? Então, gente, está aqui a pessoa que me treinou para ser uma cliente oculta. Eu fazia isso nas lojas, Sim, visitava, viajei o Paraná, algumas lojas, né, de São de Paulo, São Santa Paulo. Catarina, fazia relatório e aí a gente tinha um segredinho, né, Sim. de como abordar. Então, assim, eu aprendi com o Paulo tudo que eu sei hoje, então devo muito a você. E eu Obrigado. aprendi nessa vida que a gente tem que agradecer, né, ser grato pelas Sim, pessoas, pelo aprendizado em vida. é verdade. E isso é algo muito difícil, né, Paulo? Sim, Porque às vezes passam tantas pessoas na nossa vida que são importantes e a gente não tem essa oportunidade de agradecer. Então, hoje, para mim, ah, é uma alegria, uma felicidade muito grande te dizer isso. O quanto você foi importante na minha carreira, obrigado. na minha vida, né? Me ensinando como tratar uma pessoa, porque você sempre zelou com muito amor, sempre, né, Uhum. falou para as pessoas dessa forma, a importância. Eu aprendi com você a árvore dos sonhos, que eu falo que é o quadro dos sonhos. Eu aprendi a árvore dos sonhos com ele. Ah, Então, assim, teria muitas coisas para contar aqui, né? Mas eu nossa. te trouxe aqui para Ah, você compartilhar um pouquinho, né, da sua história, da da minha sua história. essência,
Porque tudo que nós fazemos tem uma alma, Tem. uma essência e um porquê. Então, por favor, fique à Legal, então vontade. vamos lá. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E filho de um porteiro, com muito orgulho, de uma doceira. E que me deram, assim, um conteúdo riquíssimo de berço de educação. E eu fui trabalhar cedo. E olha, como isso foi bom para o Paulo, né? Hoje eu percebo que seria do Paulo se eu fosse trabalhar com 25, com 28. E eu tive a bênção de Deus de trabalhar em grandes empresas, né? Isso foi um diferencial na minha vida. Então, eu trabalhei na cooperativa, na Cocamar, entrei com 14 anos lá. Trabalhei lá 13 anos da minha vida. Depois trabalhei no Grupo Soesma, no Grupo Romagnoli e até chegar no Grupo Desmar do Doni, do qual eu fiquei 12 anos lá. E aonde eu cheguei ao ápice de ser diretor. Mas para essa construção eu precisei passar por pontos, por fases na vida, estudar, que meu pai falava. Meu pai mal sabia assinar o nome dele, uma sabedoria absurda. Se você não estudar, se você não buscar o conhecimento, esquece. E tome cuidado, que se você tem um conhecimento e você não tem respeito pelo outro, é inteligência para burro. E o papai sempre falava isso para mim, né? Não vai servir para nada, filho. Então, assim, todos os dias eles vêm na minha cabeça que eles já estão com Jesus, os dois. E vem na minha cabeça sempre, né, uns relacionamentos e coisas assim que acontecem na minha vida, eu lembro da minha origem, né, da minha existência. Então, nesse período todo, o que aconteceu comigo, né? Aconteceu a perda deles. Isso mexeu muito comigo, mas muito. Então, eu tive a perda do meu pai, logo em seguida com 1 ano e meio da minha mãe, que já era uma coisa sabida, né, antes dele. Que era uma doença que tinha prazo, infelizmente, e assim, uma consequência, uma coincidência, foi com a mesma doença, o mesmo quadro, sem ter parentesco nenhum, e eu filho único, né? Então, eu tive 2 baques, e mais a minha mudança, né, da minha saída da empresa, que eu pedi meu desligamento, eu comecei a empreender como consultor. E esse período foi de muito aprendizado, né? Porque quando você está numa empresa, eu estava lá como diretor, eu estava num cargo de diretor e sabia disso muito. E eu nunca na minha vida ousei a tratar ninguém com diferença. Então, hoje eu encontro as pessoas na rua, as pessoas me abordam, conversam comigo. Às vezes eu nem demoro para cair a ficha para lembrar, mas eu acabo lembrando, né? Tantas. Eu tenho uma memória muito boa. E isso, assim, foi uma construção. E nos últimos 10 anos, que, vamos dizer assim, de 2009, mais de 10 anos, né? Nós estamos em 2023, né? Sim. Então, vamos falar assim, mudou muita coisa. E essa perda dos dois, mais aquilo que eu gostava, onde eu tive que desbravar, que eu tive que empreender novamente, eu me deparei com situações diferentes. E eu fui entrando num processo emocional não muito legal e tive que pedir ajudas, né? Eu fui até o médico e ele disse assim, você precisa fazer alguma coisa que te dê prazer, um hobby. O que você gostava quando era moleque? Motocicleta. Verdade, eu comprei com 16 anos. 16. Eu trabalhava, meu pai deixou com ressalvas, né, para andar só em volta do quarteirão. Enfim, e tive essa moto, e sempre gostei muito. Mas a vida vai pondo a gente em locais diferentes, você vai deixando para lá. Ele falou, então, entra nesse trilho. Eu falei, não, eu sou pozinho, gosto de tudo arrumadinho, tudo brilhando, eu sou detalhista, não é isso. E entra nessa vibe aí. Bom, daí eu fiquei pensando, cheguei em casa, comentei com a minha esposa e no almoço com a minha sogra e o meu sogro, minha sogra falou, vamos comprar umas em leilão aí, vamos fazer umas motos para vender, né? Um negócio. Falei, imagina, já tem tanta coisa na minha cabeça. E chegou, passou 2 meses, minha esposa ligou e falou, Paulinho, que me chama de Paulinho na família, o meu pai está lá no leilão, ele não sabe comprar, é para você comprar. Minha sogra compra umas 5, imagina. E aí nós compramos 3, eles compraram, e eu fiz a restauração. Aquilo me deu uma paz no meu espírito, sabe? Eu contratei um mecânico para me ajudar. E engraçado, né? Uma coisa assim que mudou.
Aí depois disso veio uma moto que eu não tinha na época, que era da minha juventude. Eu fiz a moto, fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Mulher, para, né? E era um hobby. E um belo dia, eu comentei com um publicitário que fazia trabalho Tomé na Desmar. E eu falei assim, ela deu o nome de original. E eu falei assim, original motobike, a moto vem da bicicleta. Lá fora eles não chamam de moto, chamam de bike. Se você conversar com o americano, alemão, minha bike é a moto. Que é, na verdade, é uma bicicleta com motor. Desde a Harley Davidson lá atrás. E aí eu, assim, falei assim, imagina. Ele pegou e falou, vou dar um presente para você. E me deu a logo, cartãozinho de visita, camiseta, boné, jaqueta, né? Eu falei, você tá louco? Não, guarda isso aí. Guarda. Me deu um pendrive, guarda. Toda a parte da identidade visual. Exato. E eu continuei minha vida e fazendo o meu tratamento, né? E um belo dia, eu estava fazendo um trabalho aqui perto, né, de Maringá, e tudo certo, fiz o trabalho, coisa estava andando, e o sujeito passou a perna, assim, um tratamento realmente que deixa para lá. Mas, enfim, fiquei desgostoso. Eu cheguei em casa extremamente nervoso, e eu estava almoçando com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais, eu não sei, meu Deus. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu vou dar vida para a original. Mas eu vou dar vida para a original, e comecei a chorar. E assim, Jesus, hein? Se a gente não pedir autorização para ele, você esquece. Verdade. Esquece. Eu tenho que pedir autorização para Jesus. Meu aparelho, meu smartphone estava assim, e tá sireninha, né? O apito. Olhei, onde você tá? Eu tô em casa, posso ligar aí? Liga. Paulo, é o seguinte, eu tenho um amigo meu da minha igreja, e ele tem uma moto, assim, eu mostrei suas motos, e ele achou linda, né? E ele queria restaurar a moto da família dele, era da família, é o único bem que tinha lá atrás da família, e é uma linda história. E ele falou que não ligue para ele, que ele vai rir, ele vai, vamos dizer, moçar, vai zoar, e larga para lá. Não, é meu amigo, imagina, eu vou persistir, eu vou falar com ele. Falei, e ele que gostaria que fizesse um processo de restauração. Você sabe o que é isso, porque as suas motos não são reformadas, verdade. E eu disse para ele assim, como é seu nome? Você tá louco? Você sabe que meu nome é Salatiel. Então, seu nome é bíblico. Você leu sobre isso? Li. Seu nome é bíblico. Né? Mas agora há pouco, eu estava sentado aqui, eu estava falando com a minha esposa, e disse a ela que eu ia dar vida para um negócio novo, mas que se a gente não pedisse autorização para Jesus, não ia ter jeito. Não tem cabimento isso, né? Você aí toca aqui a sirene, né? Você me procura e eu tenho certeza, né, que o enviado é você. É verdade. Entendeu? E que a resposta é essa. E assim foi, né? Então, cheguei eu falei pro moço me ligar, ele me ligou, eu fui até a residência dele, ele me contou toda a história, foi feita a moto do jeito que ele queria. Aliás, ela é muito especial por conta disso, né? Sim. Então, de 2019 até agora, foram 39. Nossa. Né? E era no fundo de casa. E numa casa que não foi feita para isso. O quarto de brinquedo do meu filho foi usado como depósito de peças de moto. E uma loucura, confusão. E eu tenho um sogro e uma sogra que são meus pais, né? Eu tenho essa bênção também, Sim. né? E tem gente que não tem restrição, eu não tenho, muito pelo contrário, né? E aí, de novo, sai daí, porque aí não dá, isso aí onde já se viu, não tem lugar, não sei o quê. Me ajudaram, nós fomos, então, para um estabelecimento comercial, desde o dia 3 de novembro de 21, e as coisas foram mudando, né? Estão mudando dessa forma. Empreender não é fácil, Cris, né? Não é fácil, você começa uma coisa nova, ninguém entra no ônibus, senta no banco na janela e dá tchauzinho, não é assim. Verdade. Né? Você tem que tomar um pouquinho de água suja, às vezes ou até bastante, como é o meu caso, mas a gente tem feito e perseverando bastante, pedindo a Deus proteção, e Ele tem dado. Então, nós já fizemos moto para Ji-Paraná, né? Rondônia, para Rio Grande do Sul, né? Confeccionei umas peças para um alemão, ele entrou no meu Insta e também no meu YouTube, eu tenho uma continha no YouTube, tá um pouco
ainda novinha, né? Mas, enfim, isso tem assim, dessa divulgação, que é um trabalho, né? E que tem funcionado. Mas o que é isso, afinal de contas? O que é um ateliê e não uma oficina de restauração de motos, né? Sim. Eu acho que isso é uma curiosidade de todos. Queremos saber. Eu vou explicar. Então, existe reparo, reforma e restauro. Reparo é uma coisinha que a pessoa vai lá, ou no carro, ou na moto, arruma aí e reforma, dá uma melhorada aí que eu vou vender. E restauro é voltar ao equipamento como ele saiu da origem dele. Nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal já faz há décadas. Um automóvel antigo, uma motocicleta antiga vale muito mais do que um bem novo. O bem novo não tem valor nenhum, mas os antigos têm. Então, hoje no Brasil, começou com os automóveis, está bem forte. Tem pessoas especializadas que vendem, comercializam, tem pessoas especializadas que restauram, né? E de motocicleta também começou com isso, né? Bem mais timidamente que o automóvel, mas tem um grande em São Paulo, que eu visitei inclusive, tem em Curitiba, e tem eu aqui, né? E tem aí pro mundo, aí pro Brasil aí. E assim, essas motos, elas têm uma história, têm um sonho por trás, né? Você falou lá atrás. Sim. E isso sempre está rondando a minha vida. E esse sonho é uma coisa muito engraçada, assim. Todas têm uma história. Tem um empresário que chegou, olha, essa moto aqui meu vizinho tinha, eu era sorveteiro. E eu ficava olhando, um dia eu vou ter uma moto dessa. Imagina, hoje ele tem carro importado, aquela moto, imagina, não, você não está entendendo. Isso eu quero para pôr lá no meu ambiente de trabalho, que eu quero ficar olhando para ela, que eu consegui. Olha só. Isso é um sonho. É verdade. Né? Então, tudo que você vê, eu tive, meu pai deu, as pessoas se emocionam. Outros, o único veículo que tinha na minha família era esse. Andava papai, mamãe e meus 3 irmãos, como essa primeira moto que eu fiz. Gente, mas como? É o que tinha porque, naquela época, né? Sim. Então, isso são coisas assim, que não é o material propriamente dito, não é isso, é a história que aquele material traz para você. É verdade. Então, e eu me sinto muito bem fazendo isso, né? Eu acordo com muita vontade, mesmo sabendo de obstáculos, de animais bravios, de tempestades, de coisas que a gente sabe que a vida é, entendeu? Com boletos, difícil, com obrigações, sim, enfim, tudo com responsabilidade, né? Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, um que vai fazer 18 e um que vai fazer 12, e tem uma vida pela frente, e você começar de novo, destemido, não é fácil. Não. E assim, a gente começa, não sei, você começa a ver o termômetro da vida, né? Você chega numa altura, e aí você fala, meu Deus, mas começar de novo na altura do campeonato, né? E se não der certo, como que vai ser? E a gente pensa nos filhos. E também é o seguinte, né? O Silvio Santos tem uma frase, né? Olha, não conte seus projetos para ninguém. Às vezes nem para sua mulher. Mas como? Imagina, né? Eu acho que foi um pouco radical aí. Sim. Mas, enfim. Por quê? Porque as pessoas tendem a mostrar para você que isso não vai dar certo. Sempre. Né? A pessoa tende a mostrar isso para você. Então, a sua intuição e a sua conversa com Jesus. Pronto. Eu pedi a permissão para ele. Exatamente. Eu aprendi isso, estou aprendendo isso. Não tem conversa, entendeu? Porque se não é, ele vai mostrar. Mas não pense você que você vai fazer isso e vai ser fácil. Sim. Porque ele está no comando. Verdade. Porque não pode ser fácil. Porque se for fácil, duvide. E a gente também não valoriza, né? Não valoriza, Então, empreender é você abandonar assim. Eu tenho um outro negócio da consultoria e ainda tenho clientes. Se você perguntar qual é o seu objetivo, hoje a restauração de motos, entendeu? Então tem data e hora para que eu possa ficar somente com isso. Entendi. Isso tem trazido benefícios. Eu me sinto com um garoto de 23 anos. Eu tenho 56 anos. E eu não gosto de falar que sou aposentado, eu não gosto de achar que eu tinha que estar na beira de um rio pescar, nem sei pescar.
como muitas pessoas acreditam que eu quero parar, não quero olhar mais para nada. Como é que você vai ficar assistindo televisão Não. e vendo... Eu acho que não é isso, né? Então, tantos exemplos que você vê na vida de homens que começaram, que empreenderam negócios com 60 anos, e os grandes, tem muitas coisas aí na história, no mundo, que aconteceram assim. E por que a minha não pode ser diferente? Verdade. Né? E por que eu não posso empreender? Então, quando você começa a ver, mas você dava aula de pós-graduação na FGV, cara, você dá consultor, você dá empresário, tá bom, eu lido com empresário hoje, só que diferente. Né? Sim. Eu lido agora com a parte dele, do sonho mais íntimo dele, talvez que eu nem Verdade. tinha acesso quando eu estava trabalhando de negócio. Com certeza. De outras coisas, né? Então, mudou um pouco, mas eu continuo, porque o público, basicamente, é esse. Né? São pessoas assim que querem aquilo ali, elas estão resolvidas financeiramente, então não estão preocupadas com o valor monetário Sim. de fazer um processo de restauração, que não é barato. Não é. Mas, enfim, foi isso que Deus foi abrindo as portas. Foi resgatando um sonho antigo. Um sonho antigo. E engraçado que era uma coisa assim. E se você perguntasse lá atrás, quando eu estava lá na empresa como diretor, não passava pela minha cabeça. Mas nas horas do meu almoço, quando eu estava lá na minha sala, eu pegava e entrava e ficava vendo. Eu via, gostava, olhava, admirava. Até porque você tem umas miniaturas. Sim, eu lembro que tinha. Sim, as miniaturas. Mas isso era somente uma paixão e algo. Então, agora, assim, quando você está dentro de um projeto, e cada projeto é um projeto, né? Recente eu fiz um trabalho com uma pessoa e essa motocicleta era do primo. E eles andavam, rapazes, garotos, né? Com menos de 18 anos nessa motocicleta. E por uma fatalidade, esse primo veio a faltar. E ele conversou em família que queria muito achar aquela moto. O primo não foi com uma moto, foi com outra coisa, foi com um automóvel. E eu te imagino, isso aí deve ter dado ferro velho. Não, ele mandou pesquisar e encontrou. E ela viajou 1.400 quilômetros para vir até aqui em Maringá. Nossa. E eu quero que ela fique idêntica. Né? Eu quero que fique assim. Foi tudo bem. E ela ficou aqui, então, 8 meses. E foi devolvida. Quando chegou lá, o moço que é meu parceiro de entrega falou: Paulo, eu achei que ia dar um troço nele. Eu pensei que ele ia. E depois ele ligou para mim e falou: eu nem despedi do rapaz direito, que eu fiquei tão bobo, porque é muito mais do que eu imaginava. Você se sente, puxa vida, né? Que legal, né? Você está trabalhando, fazendo o que gosta, lidando com isso, é trabalhoso pra caramba, sabe? Nossa, é difícil, né? Tem peça que tem que construir, tem outro que doadora para essa, você tem que achar, garimpar. Nossa, é tudo assim. Mas é um trabalho de artesão. E outra, encontrar as peças também não é desafio. É desafiador. Né? É desafiador. Então, assim, é muito legal. E assim, eu tenho uma obsessão por fazer as coisas bem feitas. Isso é meu. E tudo que eu pego, eu fui doutrinado, eu fui programado para ser assim. Eu já me aceito assim. Então, assim, o que eu coloco a mão, eu procuro fazer muito bem feito. Então, isso não é diferente. Assim como eu fazia quando eu cuidava de uma empresa que não era minha, aquilo que era delegado a mim, eu cuidava exatamente. Eu ficava incomodado com os outros, porque eu não podia fazer nada. Mas aquilo que eu pegava, eu fazia dentro daquilo que era. Né? E assim, olhando hoje, né, diante do que a gente já vem vivendo nesses últimos dias, eu acredito que você também enfrentou um desafio muito grande, que é você trabalhar de uma forma impecável, mas com pessoas. Imagine você treinar, né, porque passava tudo ali. Isso, né? Aquilo era um projeto muito desafiador. E que no começo eu nem queria. Eu estava acostumado, eu trabalhei muito tempo na área de recursos humanos e eu queria trabalhar na área comercial. Então, como são as coisas na minha vida, né? Na minha época de acadêmico, eu, num dia, numa conversa com uma formanda do último ano, né, que estava na frente do meu... Falou, olha, eu vou para uma reunião ali
E é bom você ir lá para você ver o ano que vem a sua turma, né? Você é o presidente e tal. Eu peguei, ela me fez o convite, eu fui, comecei a ver. Eu falei, quem é seu patrono? Ah, é o fulano de tal. Eu falei, não conheço esse cara. E eu dei bola com um tom de deboche, saí de lá, fui para a sala. Naquele dia, numa sexta-feira, nós saímos todo mundo juntos, né? E eu conversei com a turma, e aí um colega que o pai foi padrinho dele no Rotary, falou, não, é o fulano, não sei o quê. Eu falei, não conheço esse cara. Passei. Um ano depois, eu estou num evento em Londrina e o cidadão começou a conversar comigo e não sei o que. Eu falei, como é seu nome? Não, o seu. Eu falei, é ele, né? Um ano depois, ele me convidou para trabalhar lá. E eu tive que tomar uma decisão, porque eu tinha um bom emprego, mas alguma coisa me trazia para aquilo, né? E eu, de novo, eu fui conversar com Jesus, fui na igreja. Fui conversar com meu pai. Meu pai disse, eu não falei para você estudar? Falei para você, filho? Então, você não vai saber se é bom se você não experimentar. Você tem que ir. E fui. E foi os melhores anos que eu passei na minha vida lá. Então, as oportunidades que eu tive, eu tinha acabado minha vida acadêmica, eu estava na pós-acadêmica, e isso foi muito gratificante. Isso foi jogado no lixo? Não, de jeito nenhum, porque eu tenho um negócio. Sim. Entendeu? Eu continuo lidando com pessoas, sim, eu estou administrando um negócio que é meu, né? Então, assim, enfim, eu estou vivo, e acho que isso que é legal. E eu digo uma coisa assim para vocês, não tenha medo de buscar ajuda, porque eu precisei de ajuda, eu não estava bem, e as pessoas resistem muito a buscar ajuda. Verdade. Isso não pode. Por sabe? Orgulho, né? Por orgulho. Achar que você não tem problema e que você vai conseguir sair. Que você é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Verdade. Nós não somos. Nós só somos autossuficientes com a ajuda de Deus. Verdade. Né? Ele é o nosso Pai. Então, começa aí. De manhã, agradeceu, rezou? Não. Né? Começa o dia achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não começou bem. Não começou bem. Então, a gente precisa, independente de qual é a sua opção, né, da sua religião, e se é católico, se é evangélico, enfim, mas sim, Deus, Jesus. Então a gente tem que ter essa conversa com Ele, verdade, no canto, ajoelhar e pedir, Senhor, né? Então, assim, às vezes eu levo meus filhos para a escola e eu faço uma oração dentro do carro com eles, para a gente ter um dia, porque o dia não é fácil para ninguém. Né? E é uma caixinha de surpresas, sim, também, a gente nunca sabe, né? Que nos espera. Isso, né? Então, o que é a sua fortaleza, né? E tudo isso que eu vivi, assim, que eu tive, eu me sinto abençoado, Cris, porque você imagina, né? Eu, um garoto pobre, filho único, meus pais me programaram para ser vencedor, não para ser perdedor. Eu falo com isso com orgulho. E eles me programaram para isso justamente porque meu pai chegou em Maringá com 15 anos. Fugido da casa do meu avô, porque não queria ter aquela vida que era difícil onde ele morava. E ele veio para cá. E eu tenho muito isso dele, porque para eu começar de novo, né, ter essa coragem, eu podia ficar batendo na mesma tecla. E eu falei, não vou. Eu vou para outro caminho. Então você precisa ter coragem. E às vezes você se sente frágil, a gente não pode ter vergonha de falar. E outra, é muito difícil, Paulo, começar. É muito fácil eu vender algo do outro, trabalhar para o outro, porque daí eu fujo de muitas responsabilidades, não é verdade? E aí eu falo, meu Deus, me vender, né? Vender o seu trabalho é muito desafiador. Porque é diferente, entendeu? Mesmo que você fale, como o meu caso, eu trabalhava num varejo pesado, que o varejo é assim, começa o dia de manhã, na hora do almoço está de um jeito, depois do almoço está do outro, e termina o dia diferente, você sabe disso, você conviveu. É pesado. E a gente vivia naquela tensão lá, 380 volts lá, e beleza. Mas a hora que você vai empreender não é fácil. Né? É desafiador? Mas empreender não é fácil. E toda a história, nenhuma delas dos grandes empreendedores foi fácil. Não, verdade. Né?
tem que citar o Silvio Santos de novo, né? Porque Sim. tem frases dele no Google lá, né? Se você vê um negócio e ele for fácil, pode duvidar, porque não é fácil. Né? É verdade. E não é fácil. Não. Eu acho que é uma das frases mais emblemáticas dele e mais real, né? Que não é fácil. O Não. que é que você vai fazer? Como você vai fazer? Né? De que forma? Então, você vender e você encantar o outro entender qual a sua proposta. Cada um tem uma proposta. Eu tenho a minha. Sim. E as propostas são diferentes. Entendeu? Eu mesmo, no meu segmento, tem muitas pessoas que acham que reforma é residência. Não é. Então, aquela foi reformada. Ela não foi restaurada. Mas não foi, né? E aí o cliente já pede, não é assim, não é. Então, nos detalhezinhos do parafuso com lacre amarelo, lacre azul, lacre vermelho, mas faz até da... Então, isso tem um estudo, às vezes até 2 da manhã. Olha só. Tem tudo por trás, tem pesquisas, Sim. leituras. Não é simplesmente uma coisa feita. Então, é um trabalho de artesão. É uma arte. É uma arte. É uma arte. Como você vê um quadro lá, tem um colono Sim. com uma peneira com Sim. café, e você olha lá, quem pintou lá? Foi Van Gogh. E quanto vale aquele quadro? 2 milhões. Você tá louco? Imagina que aquele quadro... Mas Sim. é uma obra de arte. Sim. E tem quem pague aquilo. Tem quem quer aquele quadro, daquele colono na sala, né? Isso, tem uma história. Tem uma história. Tem para ele, né, daquilo ali. Então, é como se fosse uma Ferrari. Mas 7 milhões, pois é, mas ele pagou, mas... Sim. Entendeu? Sim. Se um cara daquele acreditou numa coisa maluca, né? Você não precisa de um carro de 7 milhões para você usar. Não. Aliás, ele nem é para usar. Né? Verdade. É muito pouquinho, tem lugar que ele nem anda. Sim. Né? E o cara está num prédio, todo dia meu filho mostrou lá, o pai, ele ergueu lá um carro do Senna lá para cima. Eu falei, meu Deus do céu, num prédio de 30 e tantos andares lá na Inglaterra. Eu falei, meu Deus, o cara pagou. Quanto custou, filho? Custou 7 milhões, pai, de euros. Nossa. Eu falei, meu Deus. Então, assim, mas... aí você acreditar no seu produto, né? Exatamente. Porque todos nós temos um valor. E eu acredito que o que enriquece essa experiência, essa bagagem que você, né, vai construindo ao longo dos anos da sua vida. Então, tem uma história. Você não aprendeu, não é assim, aprendi hoje, vou fazer isso aqui. Estou te entregando. Não. Tem uma história. Esse detalhe, os mínimos detalhes que faz a diferença, né? Então, tem a sua essência ali. Eu estava lendo a biografia do Steve Jobs, e tem uma passagem em que eles estão para lançar o Macintosh, né? O primeiro PC, e está pronto. E aí está no livro lá que o Steve Wozniak, que era o sócio dele, que na época, ele abre o fundo. Por quê? Não, abre o fundo. Abriu o fundo e tinha lá um monte de pontas assim. Ele falou, isso está um lixo, joga fora. Não, mas Steve, funciona? Não. Aí imagine você, um marceneiro, faz uma linda peça e colocam lá na sua residência e o fundo dela não presta, é tudo rebentado, tudo remendado. Aí a moça que trabalha na sua casa puxa para tirar o pó. Nossa, olha o que esse marceneiro fez aqui nesse móvel seu. E esse computador está desse jeito. Imagine a hora que tirarem a caixa para fazer a manutenção. Enfim. E tanto é verdade que você vê que um produto dele é o produto mais caro do planeta. Verdade. É o aparelho mais caro do planeta. E toda vez que lança, no dia do lançamento, vende milhões. Sim. Né? Como é que... é um de sorte. Não é sorte. O cara morreu em 2010. Sim. Nós estamos falando já de 13 anos passados. E o valor da marca só cresce. Só. E assim, é uma expectativa, né? Quem usa não troca. Não, ele está esperando o outro. Exatamente. Né? Não troca para outra marca, ele continua. É fiel, é cativo, mas por quê? Não, porque tem um porquê. Tem um porquê. Porque é aquela proposta. Então, se você vai empreender,
Se você tem um negócio, você vai criar algo novo, ele não pode ser mais ou menos. Mais ou menos não presta. O mais ou menos não serve. Verdade. Sabe? Amar mais ou menos. Trabalho mais ou menos. Amizade mais ou menos. Nada mais ou menos serve. Não pode. E esses detalhes que são importantes em nossas vidas, muitas vezes é deixado de lado. Não, Muito. faz desse jeito mesmo, não pode. Verdade. E é onde a gente vai pecando. Né? Bem isso. Vai fazendo as coisas no mais ou menos. Não é só fazer, né, Paulo? Não é só fazer. Eu falo para meus filhos assim, não importa o que você vai ser. Né? Você vai ser um físico, procure ser um físico diferenciado, você vai ser um dentista diferenciado. Se for um professor, um historiador que seja diferenciado, se for um professor de balé, não importa, não importa o que você vai fazer, mas que você faça com amor e dedicação. Porque Verdade. Aquilo que é feito diferente tem valores diferentes. Tem. Né? E vender esse valor é muito desafiador. Porque não são todas as pessoas que compram, porque elas não conseguem enxergar além. Fica muito aqui, ó. Isso, e aí, então, daí que você tem que ser persistente. Exatamente. Porque alguém vai comprar e alguém vai começar a falar, é bom. Exatamente. E isso, assim, tipo assim, porque o mundo vai tentar te dissuadir, entendeu? Sempre. Né? Sempre vai você achar que, não dá certo. E você, sabe, ele vai contribuir sempre para que você ande para trás. Verdade. Nunca para frente. Porque os obstáculos, e aí onde está a diferencinha, né? E eu acho que onde eu fui programado, né? Assim, não, vá para frente, olha para trás, vai para frente, né? Vá para frente, não pensa pequeno, pensa pequeno será, entendeu? Tem gente pior que você, não fica olhando para trás, não reclame, hein? Se reclamar, tem coisa pior. Poxa, e são coisas assim tão simples e que fazem falta. Eu sinto falta, por exemplo, hoje, deles estarem aqui, né? E puxando a orelha, usou blusa, moleque, mas 40 anos, ganha blusa. É verdade. Sabe, aquela bronca gostosa, aquele puxão de orelha, aquele direcionamento. Aquele cuidado. O cuidado, né? E eu falo com os meus hoje sobre isso, eles ficam às vezes assim, falando, um dia vocês vão entender. Como eu fui entendendo muitas coisas depois do meu amadurecimento, né? Sim. O porquê que teve um excesso de zelo, com companhias, aonde estava, com quem estava, por que estava. Nossa, que pegação no pé. Não é pegação no pé. Aí você começa a observar. Quando você tem, você fala, agora eu estou entendendo. E não é fácil você educar um ser. Né? Não é fácil. E você, pelo menos... educar para que seja melhor até que você, né? Sempre, né? Não é verdade? Que não seja igual, não tenha os mesmos erros, você tenha outros, mas os seus não, né? Que você viu o que aconteceu. Então, não é fácil. Você imagina o que daqui 20 anos, nós estávamos conversando aqui há pouco, ainda antes de começar, né? Verdade. Como mudou? Nossa. Se a gente lembrar 10 anos atrás, 20 anos atrás, e agora com a pandemia, muito mais. Muito mais, né? Onde permitiu muitas coisas diferentes, né? Que a gente começasse a ver a comunicação de uma forma diferente. Sim. Entendeu? Que nós saíssemos daquele do convencional e buscasse outros formatos. E a gente não quer mais aquele formato antigo. Não. Isso aí é qualquer um que você conversa, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E a gente precisa, né? Estar mergulhado nisso. E assim, existe uma palavra assim, humildade, né? Humildade em você ser sedento em aprender, em você buscar o conhecimento, né? Você viver intensamente. Eu tenho essa obsessão minha por fazer as coisas boas, e você estudar, e você buscar informação, em você aprender, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Verdade. Você vê algo diferente e você pegar aquilo para você e você pôr na sua vida e você transformar. Independente de que você está em outra área, mas você tem muita coisa ao seu redor. Que meu pai falava assim, ao seu lado tem grandes exemplos, filhos, maus exemplos,
Bons exemplos e ótimos exemplos. E os maus você não vai usar. Os bons, olha, isso aqui é bom, eu posso melhorar. E aqueles que são excelentes. Verdade. Né? Que serve de estímulo, que serve de, vamos dizer, de inspiração. Sim. Né? De inspiração para você se perpetuar, para você, enfim, se moldar, né? Ir se lapidando ao longo da vida. Sim. Por isso que a gente precisa guardar essas grandes referências, assim como dos nossos pais e das boas pessoas que te ensinaram algo. Porque às vezes naquele momento que você está vivendo, você não consegue identificar isso. Você não consegue enxergar. E aí passa-se os anos, aí lá na frente começa a fazer sentido como um quebra-cabeças. Vai encaixando as peças, né? E veja, se você tem 15 anos, vamos falar já de uma adolescência, né? Está ali no ápice dela, né? Sim. 15 anos. Aí quando você chega com 18, você acha que eu vou tirar a carteira, agora eu sou o cara, sou a cara, e tá se achando, como diz o outro. E nada, né? Aí depois você chega nos 25, você já começa a olhar, nossa, era diferente o negócio, né? Quando chega nos 30, putz, né? E quando chega lá nos 40, você observa quantas coisas que você fazia. Não é verdade? Sim. Aquilo que te corrigiram, que foi necessário, que você vê, e como está hoje. E você tem que passar por esses ciclos. São as fases, né? Feliz daquele que tem alguém do lado que seja os bons exemplos, os mentores. Sim. Quem são os mentores? São as pessoas, os primeiros são os pais e a mãe. Sim. Né? O pai e a mãe. Primeiro mentor. Verdade. Né? E o mentor celestial nosso é Jesus, é a palavra. Verdade. Aqui, aí você, que nem no meu caso, eu trabalhei do lado de pessoas incríveis, de postura. Então, eu sou grato a elas. Porque se eu não tivesse tido essa graça, essa bênção, talvez eu não seria assim. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque você vai se moldando a um tipo, olha, tem que trabalhar com excelência. Aí você vai em outro lugar, tem que trabalhar com excelência. Sim. Aí você vai em outro. Então, eu acho isso maravilhoso. Verdade. Abençoado, né? Você teve a oportunidade e tem pessoas que jogam fora. Sim. Eu acredito que é uma extensão dos nossos princípios e valores, da nossa base. Porque tem pessoas que elas têm dificuldade de ser assim. Elas não pensam desta forma. Mas eu acredito que é por conta da base, né? Porque tudo vem de berço. E aí, ao longo da caminhada, as pessoas que estão junto com você do seu lado, elas vão te lapidando dentro da essência real das suas raízes. Eu acredito nisso. Sexta-feira a gente estava num grupo de amigos à noite, né? Na casa de um amigo, e um amigo disse assim, a gente tem que criar os filhos para ser pessoas boas. Parece ser simples isso. E ele está com a razão, óbvio. Parece ser simples. Mas meu pai um dia falou para mim assim, olha aqui, ó, quando o Igor nasceu, ele vai ser aquilo que você é. Se você falar para ele uma coisa e você agir outra, ele vai ser o que você agir. E você não vai poder cobrar ele. Verdade. Isso é ponto. Ponto. Então, tome cuidado. E, de fato, se você vai criar um ser e ele está perto, que aí nós estamos falando do berço, efetivamente, da origem, da existência. Sim. Que não estamos falando em monetário. Não. Nós estamos falando da pessoa, Isso. ter empatia pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro, ter educação com o outro, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas, elas são humanas, têm que ter o direito de estar aqui e não podemos fazer pré-julgamento de nada. Verdade. E já acabou. Não somos nós que temos que fazer isso, né? Nós sabemos quem. Sim. Portanto, se está errado, se não está, né? E a decisão que ele tomar, nós temos que baixar a orelha e ficar quieto. E a gente sabe qual é. Sim. Porque ele convertia as pessoas. Verdade. Né? Então, Verdade. não é para isso. Agora, como é que você vai cuidar dos teus filhos? Como é que você vai? E depois, quando você começa a observar, e passa tão rápido. Outro dia, meu menino era um bebê, né? O meu caçula, pai, né? Então, assim,
Já o outro, então, nem se fala, né? Já está posicionado na vida assim, já sabe o que quer. E aí eu penso assim, bom, então, de fato, aquilo que me falaram, que meu pai me falou, aconteceu, eu cuidei. Sim. E agora eu estou vendo o comportamento, né? A gente começa a ver o comportamento e você vê que, poxa, valeu a pena você ter tido aquela orientação. Verdade. E essa orientação é o berço. Infelizmente, algumas criaturas passam na nossa vida e você observa que elas acabam, é triste, mas acabam se perdendo, jogando oportunidades fora. Por quê? Pela existência. Verdade. Né? Pela existência. Então, a mamãe, quando estava partindo, falou assim, o Igor precisa de 3 coisas, hein? Amor do casal, igreja de Jesus e uma boa escola. Presente caro não resolve. Mãe, não resolve. De novo, ela estava partindo. Amor, Deus, escola. Mais nada. E é a verdade. Verdade. Esses 3 itens a gente cuida. E é um preparo deles pro mundo. Eu fui preparado assim, graças a Deus. Não posso reclamar, tenho que me sentir privilegiado, né, de ter a oportunidade dos pais que eu tive. Né, eu convivi com eles. Minha mãe partiu com 67, meu pai com 71. Queria que eles estivessem vivos, é óbvio. Né, é óbvio. Não queria que eles tivessem partido. Não vejo eles com velho, vejo eles sempre com vigor, firme, palavras firmes, né? Sinto muita falta, mas aquilo que era para cumprir, eles cumpriram bem a missão. Né? De dar um direcionamento pesado, educação pesada. Quem é da minha geração foi pesado mesmo, foi pesado, era, né? Mas não mudou nada. Né? A gente só né? Não pode deixar. Não. Isso vai refletir depois no profissional, Cris. Até porque a gente sente, né, esse reflexo hoje. Sente. Eu dou graças a Deus pela educação que eu tive, pelos pais que Deus me deu. Eu sou muito grata, porque é o que você falou, não tem a ver com o dinheiro. Não é sobre isso. Não é sobre isso, não é. É sobre a educação, que hoje a gente sabe o quanto está sendo desafiador para os nossos filhos, né? Minha filha hoje tem 7 anos e eu penso, o que será daqui 10 anos? E o meio, assim, o cuidado que eu posso falar, o que eu posso humildemente dar a minha contribuição para todos que estão ouvindo, cuide do meio em que vive, né? Uma boa escola, uma escola com valores cristãos, seja católico, seja evangélico, mas eu acho que se você pode, abre mão de um carro talvez novo, né? E deixe eles, se você vai ver que é um tesouro, porque eles vai ser uma construção. Não é que você está terceirizando lá, não é isso, porque lá eles fazem a parte deles, mas nós temos que fazer em casa, e a parte nossa é 80%. Né? Mas lá, quando eles estão envolvidos ali com o grupo de crianças, que basicamente é a mesma filosofia de vida. Você fica muito mais tranquilo e você observa depois, eles vão crescendo, igual eu vejo o meu, desde o prezinho, as crianças... Tem uma foto clássica no quarto do meu filho mais velho, ele no colo da professora, no infantil 4, eu acho. E aí eu fui outro dia tendo um jogo lá e os meninos se resolverem na casa de um dos coleguinhas. Ô tio, tu grandão, né? Aí você olha, você lembra da foto lá? Nossa. Meu Deus, as meninas, né? São as mulheres já. E você olha, e mais uma educação, um comportamento. Então você vê assim, valeu a pena. Valeu a pena. Verdade. Apesar de tudo. Da dureza, que não é fácil. Valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena, Cris. Vale muito a pena a gente fazer as coisas bem feitas. É amar o próximo. Ter humildade. Vale a pena. Respeitar para ser respeitado. Ter empatia, se colocar no lugar do outro. Respeitar as diferenças vale a pena. Não é porque você tem estudo que você vai... Aliás, eu falava pro meu pai isso. Pai, mundo acadêmico.
o arrogante fica pior. Meu pai olhava assim, fica pior, porque aí ele se acha mais ainda. Meu pai, filho, eu falei, não tem que ter humildade, você nunca sabe tudo. Eu não sei nada. Verdade. O que eu sei? Entendeu? Não sei. Verdade. Entendeu? Você é ignorante a pilotar um caminhão, uma carreta, uma moto niveladora, o cara lá tem menos estudo que você, mas ele sabe mexer naquilo lá de um pedreiro, uma obra, né? Uma costureira que faz aquela roupa linda, maravilhosa. Como é que ela consegue? Verdade. Na verdade, então tem que respeitar as pessoas. Não importa. Não importa de um eletricista, de um marceneiro, de um carpinteiro, mas entendeu? Então, quando as pessoas chegarem ao ponto de se respeitarem, você vê que o mundo vai ser melhor. Verdade. Né? Vai ser muito melhor. Muito, muito, muito melhor. E eu falo, né? Sempre as pessoas falam, nossa, você é muito enjoada, Cris. Né? Às vezes da família mesmo, você é muito perfeccionista, você é muito detalhista. Mas eu não consigo ser diferente, porque eu faço o meu melhor para entregar para o outro o que eu gostaria de receber, né? É sempre assim. É igual um presente. Quando você vai comprar um presente, às vezes você vai comprar um presente que você gostaria de comprar para você. Às vezes você nem tem na sua casa, mas você compra aquele presente que você, né, é um amor envolvido, tem tudo ali como uma mensagem, tem todo um histórico ali para você contar, né? Não é só uma taça de água. Não né? é. Então, eu aprendi isso com você também, né? Não tem como. E assim, sabe aquela história do mais ou menos, né? O que é o mais ou menos? Bom, mais ou menos é mais ou menos. Mais ou menos não ganha jogo, mais ou menos não assim, é mais ou menos. É verdade. Ou é bem feito ou não é, né? Ou você faz com amor ou você não fez com amor. Ou você faz bem feito ou não fez bem feito. E pode acontecer? Pode. Mas a primeira coisa que você deve fazer é a sua atitude, entendeu? Por isso que eu falo, por onde eu passei, as pessoas zelavam muito por isso. E você vai se moldando e você vai vendo que aquilo traz coisas diferentes. Por quê? Larga aí. Não larga aí. Não precisa disso. Não precisa disso. Não, nem precisa aí, não larga nada. Ninguém vai dar bola para isso. Não, o cara não vai ver ali atrás, como aquela história dos jovens lá do móvel, né? Não. Alguém vai puxar aquilo, vai ver e vai falar. Entendeu? E é verdade. Então, talvez essa obsessão por fazer as coisas certas, as pessoas às vezes acham que não precisa, mas a gente tem que seguir a nossa filosofia, né? Entendeu? Tem que seguir firme. E mostrar para elas que isso não é arrogância. Às vezes isso é confundido muito com arrogância. É verdade. E não é. É o fazer bem feito. Eu estava lendo a biografia do fundador da Honda, né? E eu mexo com essas motocicletas de 40 anos atrás, Honda, e você observa os detalhes dos parafusos, os detalhes dos detalhes, 40 anos atrás, o que eles faziam. E você lendo a biografia dele, que era um menino pobre no Japão, passou por guerras, fábricas dizimadas e tudo. E um dia, conversando com um amigo que mexe com automóvel, ele falou assim, eu vou mostrar uma coisa para você. Ele pegou, você aqui uma caixa linda, é a Honda, abre ela. Tinha lá uma lanterna. Agora eu vou pegar a caixa do outro concorrente japonês. Abriu, falei, nossa, é uma caixa feia. E a caixa dele é uma joia. Tá vendo? O cara morreu. Ele falou, foi pro irmão. Ele morreu, mas a filosofia de trabalho na empresa dele se perpetuou. Então alguém está ali, continuou fazendo aquilo que ele ensinou. Verdade. Por quê? Está no livro lá que ele ganhava as corridas, falava, vamos ganhar a corrida no domingo para vender motocicleta durante a semana. Né? Porque provava que o produto era bom. Sim. Então, enfim, nós temos que fazer tudo muito bem feito. E isso se perpetua em tudo que eles fazem. Não é só na motocicleta, nas outras coisas, avião que eles produzem, enfim.
é um... E a gente tem que criar isso para a nossa vida, né? Não importa o que você vai fazer, o que você vai construir para a sua vida, o que você vai empreender. Então, empreender, eu aprendi que não é só ideia. Não. Entendeu? Não é só você, eu tenho essa ideia. Nós vamos construir, vamos imaginar, vasos. Vamos fazer vasos tipo vietnamita. Vamos fazer vasos de acrílico ou vasos de fibra de vidro, né? Mas tem que ser o vaso. Tem que ser o vaso. Tem que ser o vaso. Mas não precisa, mas não. Daí vai ser o mesmo. Vai ser mais o mesmo. E quando eu comecei a trabalhar lá na empresa, no grupo, num belo dia o presidente falou assim, eu não quero aqui nem jardineiro mais ou menos. Eu falei, nossa. E aí, depois da reunião, falou assim, vem aqui que eu quero falar com você. Você ficou assustado com o que eu falei? Eu falei, não. Aí ele começou a me explicar. Eu falei, eu entendi. Você está aqui porque você pensa assim. Eu pesquisei sobre sua vida. Eu sou assim. Então, não é arrogância, é isso. É porque eu não posso ter aqui um jardineiro mais ou menos na minha planta lá. Né? Era um detalhe. Detalhe. É a entrega. As pessoas estão muito focadas, né, em fazer. Eu faço. Mas elas não focam na entrega. E aí a gente fala sobre a internet, né? Que a demanda hoje está, assim, tão alta. E em tudo a gente vê que onde existe demanda, tem pouca entrega. Porque falta esse feeling, esse cuidado. As pessoas não têm essa sutileza, né, de encantar o cliente, de surpreender, de entregar o a mais. Do quilômetro a mais. Uhum. E isso... E quando você vê um caso ou outro, né, ou o próprio caso de 7 milhões, um aparelho um smartphone de 15 mil reais, mas como é que o cara vende? Mas, claro, né, tem as pessoas que têm percepção, uma bolsa, né? Tem bolsa, vocês mulheres sabem disso, né? Bolsa de 30, de 40, mas como isso? Não sei o que tem naquela lá. Se o couro foi produzido nas colinas das freiras, não interessa. Mas que aquilo tem uma história. Tem uma história. Né? Aquilo ali não é simplesmente uma bolsa cara. Aquilo não é só uma caneta cara. Não é só um relógio cara. Não é só, enfim, mas a nossa informação, uma criança hoje pequena, eu lembro que o meu menino, o Lorenzo, um dia, ele tinha 3 anos, ele estava com o tablet do irmão dele mais velho debaixo da mesa da sala de jantar, assim, ó. Como é que pode? E ele já vai fazer 12. Você imagina uma criança hoje? Sim. Hoje. Uma bebê hoje. Você põe lá um filminho aqui, ela já está olhando. Sim. A nossa geração não teve isso. Não. Brincava, né? 15 anos estava brincando ainda. Como diz assim, fazia os brinquedos artesanais. Fazia os brinquedos, é verdade. Não é verdade? E hoje eles nem querem saber daqueles brinquedos do passado. Né? Se você olhava, o que era isso aí? Né? Isso aí para eles é superado. Mas a informação é muito. Mas falta a orientação, né? Porque é muita informação e pouca orientação. É verdade. Verdade. Né? São coisas diferentes. Aí você tem muita informação. Você entra no YouTube, o que você quer saber no YouTube? Que assunto você quer? Você pode entrar ali agora, ali, né? Eu quero sobre culinária. Você quer que... eu quero falar sobre churrasco, né? Outro dia entrei nisso, tinha 40 filminhos de churrasco. Nossa. Um diferente do outro. Você faz o churrasco, não, esse é com sal tal, e não, esse é com parrilha, não, esse é com não sei o quê, não, esse é com sal fino, não, esse aqui... Tem de tudo. Então, é muita informação. Se tinha isso há 10 anos atrás, não se tinha. Sim. Então, tudo mudou. Eu acho que o grande barato da vida é a gente se adaptar a esse mundo novo sem a gente perder a nossa essência. Verdade. Sem deixar que a tecnologia sobreponha as razões humanas. Respeitar, né? Deixar que ela é necessária para a gente, sim. Não vivemos sem ela, não queremos e não podemos viver sem ela. Mas, por outro lado, a gente tem que orientar crianças que não é só brincar em aparelho smartphone, conversar com elas, educar elas para ser cidadãs do bem. Sim. É o legado da vida, né? É o legado da vida.
Eu amei o nosso bate-papo, Paulo. Eu Legal. agradeço de coração mesmo, né? Essa oportunidade tão rica. Olha quanta coisa a gente ouviu hoje aqui, gente. Espero que vocês tenham muito, gostado. foi muito especial mesmo. Então, Deus abençoe grandemente a Amém. sua vida, Amém. né? Amém. O trabalho que você está fazendo. Siga lá meu Instagram, já estamos deixando aqui. _motobike, é meu Isso. Instagram. Sigam lá. Sigam lá. Vocês vão ver um pouquinho lá. Acompanhar, né? Acompanhar um pouco. Verdade. Um pouquinho. Verdade. E agradeço muito mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, foi um prazer. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente. E obrigada a vocês pela audiência. Continue ligadinho aqui. Nós teremos outros episódios incríveis como esse. Um beijo.